Então, meus amores, vamos dar continuidade aqui na nossa apostila. Então, na página 24, vai falar sobre o Rio São Francisco e a criação de gado. O que tem a ver esse rio com essa criação de gado? Nos primeiros anos após a chegada dos portugueses, no mesmo espaço onde se plantava cana-de-açúcar, também se criava o gado. Com o crescimento do rebanho de bois e vacas, os criadores se deslocaram em direção ao interior do território. Bom, então a gente está falando de um território que era, como nós vimos, né, onde é São Paulo hoje em dia, mas percebe-se que precisa dessa expansão, desse crescimento. E conforme vai crescendo, vai se fazendo a mesma coisa em vários outros locais, né? Então aí tem uma reprodução do quadro do Frank Post, que é um pintor holandês, e ele retrata justamente essa criação de gado, como era o feitor na criação dele, né? Parecem transportar cana-de-açúcar ao fundo. É possível observar uma propriedade rural e o rio caudaloso que separa os ambientes. Então, aqui na beira de um rio, ele fez a reprodução dessa criação de gado com o feitor. O feitor é a pessoa que fiscaliza o serviço de outros trabalhadores, ok? Os criadores de gado conduziam os rebanhos margeando os rios em direção ao interior do Nordeste do Brasil. Então, essa criação de gado, ela era sempre feita beirando rios, né? Por conta, claro, da água que era utilizada tanto no plantio da cana-de-açúcar quanto para o uso desses animais e das pessoas que faziam essa criação. As fazendas de criação de gado se expandiram pelo sertão brasileiro e sul do Brasil. Então, elas foram crescendo, crescendo, crescendo. Não é que uma só foi crescendo. Foram também em outros locais, foram se instalando essa criação de gado. As famílias que se instalaram nesses locais formaram vilas e criaram caminhos que ligavam o interior às cidades do litoral. Então, claro, sempre que a gente fala expansão de um território, existe a necessidade de criar-se estradas, caminhos que liguem um local ao outro. Então, assim vai abrindo-se as estradas que vão ligar esse interior às cidades, né? Porque nas cidades, a cidade grande, que é o que conhecemos aqui, tem essa coisa do comércio ser maior, tem mais condições de compra, mais condição de acesso a certos tipos de matéria-prima e a determinados... Até a comida desse gado, ela sendo comprada na cidade grande, por ter um acesso mais fácil, né? Diferente do interior, que quase não se vê comércios. Nota-se mais a criação realmente desse gado e a plantação somente. Então, para que houvesse uma ligação entre cidade grande e o campo, tinha necessidade de criar caminhos e abrir estradas. Também iniciar a produção de derivados do leite e de carne de sol, comida típica das áreas do sertão. Vender gado em grandes feiras do Nordeste era outra atividade praticada por essas famílias. Então, essas famílias, já vimos que elas também viviam da venda do leite, do derivado do leite, né, dos queijos, bolos e requeijão e diversos outros produtos que eram usados leite, e também a carne. Então, essas famílias viviam da venda tanto desses derivados quanto também da carne desse gado. Os vaqueiros eram muito habilidosos com o couro e costuravam as próprias vestimentas. Chapéus, casacos, que eram conhecidos como gibão, esse casaco que os vaqueiros usavam, perneiras e sandálias. Eles trabalhavam usando cavalos como montaria, animais que os ajudavam na produção de gado. Então, eles usavam esse gado para montaria, mas também para o controle da criação desse gado, que quando ele vai pastar, vai comer, eles se espalham. Então, esses homens montados em cavalos juntavam esses bois de volta para o cercado, né? E eles eram muito habilidosos, eles mesmos fabricavam as roupas deles, né, com o couro desses animais. A carne de sol ficou assim conhecida por causa da forma como é preparada. É coberta com sal e depois colocada ao sol para secar.
No passado, como não havia geladeira, secar pedaços de carne era uma maneira de conservar esse alimento para que não estragasse rapidamente. Então, outra curiosidade, não existia a geladeira, né? Não tinha ainda eletricidade no campo. Então, o que eles faziam? Notava que a carne estragava com muita rapidez. Então, para que essa carne não apodrecesse facilmente, eles pudessem consumir por mais dias e até vender nas grandes cidades, porque muitas vezes as viagens eram longas, eles passaram a salgar essa carne e secar ao sol. Por isso, carne de sol. Eu já comi carne de sol, uma delícia, uma carne muito saborosa. Salgadinha, mas na medida certa. Mas esse processo é importante para a conservação desse alimento. Então, salgando essa carne, secando ao sol, essa carne podia ser conservada por muito mais tempo. Isso garantia uma viagem segura até os grandes centros, onde eles vendiam essa carne e também consumiam, né, nas suas fazendas. E isso dava uma segurança para que o transporte dessa carne fosse feito em muitos dias de viagem, porque esse processo garante a conservação desse alimento. Bom, na página 26 tem um exercício, mas nós só vamos até a página 25, ok? Anotem as dúvidas, leiam, pesquisem as curiosidades, vai ser muito bacana. Tá, ó, muito facinho. E até o próximo vídeo, até as próximas chamadas. Um beijo, fiquem com Deus.